isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus. Nós demos as primícias, né, do nosso dia a Deus. É isso que Ele quer. Que a gente possa ir ao encontro dEle antes de tudo. Quando você adora o Senhor, quando você busca a Deus, sua vida está em segurança. Você pode ter certeza, você está preparando o seu futuro para o sucesso. Então nós não devemos nunca deixar que o passado dite o futuro para nós. O passado já foi. Então agora, o que nós estamos fazendo hoje vai repercutir no nosso futuro. Então, cada vez que eu busco a Deus, eu estou colocando minha vida na mão dEle. Ele está ajeitando o meu futuro. Ele está, hoje, aprontando o meu futuro. Por isso que nós não precisamos ter medo do futuro. Nós não precisamos ficar preocupados porque estamos buscando a Deus. Ele está ajustando, transformando o nosso coração. Ele está pondo a nossa vida em segurança. Então, é isso que Deus quer. Você já imaginou você declarando um amor para um Deus que é amor? Gente, isso daí, sabe, explode o coração, né, de Deus. A gente quer chamar a atenção de Deus, às vezes com muito trabalho, fazendo muita coisa, querendo mostrar para Deus, olha, eu sou tão boazinha, Deus, olha, eu fiz uma super ação de amor hoje. Não é isso que chama a atenção de Deus. Chama a atenção dele para a sua vida quando você começa a dizer palavras de amor para ele. O quanto você o ama. Isso aí você derrete Deus. É demais isso. Porque o diabo, ele é incapaz de fazer isso, ele não tem condição. Então, ele não quer que a gente faça isso. Porque se nós fizermos isso, sabe, essa bondade de Deus vai nos atingir. Nós queremos que Deus faça as coisas para nós, mas tem um jeito certo. Comece a declarar para Deus, eu te amo, eu te adoro, né? Você é tudo para mim. Você pode cantar, né, um canto de amor para Deus. Gente, isso daí chama a atenção de Deus. Ele começa, sabe, a olhar para você. Ele começa a colocar na sua vida o que você precisa. E ele ajeita a sua vida. Ele ajeita o seu futuro. E o passado, vamos deixar para lá. Agora não é mais hora de a gente deixar o passado trazer influência para a nossa vida. Isso é coisa do diabo. Então, por isso que quando nós oramos em línguas, adoramos o Senhor, começamos a falar a palavra de Deus para ela trazer para nós o que ela diz, para ela moldar a nossa vida, nós vamos deixando o passado para trás. Outra coisa que nós não podemos deixar nos parar são os erros que nós cometemos. Nós cometemos erros, porque estamos tentando fazer alguma coisa, né? Daí, se deu errado, o erro vai trazer para nós a condição da gente corrigir. Se você errou e parou, você nunca vai ter o sucesso na sua vida. Então, Deus sabe das nossas falhas, das nossas limitações. Por isso que Ele é Deus. E Ele quer ser Deus da nossa vida. Então, nós não podemos carregar o peso do erro. Tá? Nós devemos lançar isso sobre Jesus. E buscar a correção, buscar o aperfeiçoamento, que a palavra de Deus fala isso. Então, por isso que nós não podemos olhar para o passado. Que o passado seja agora motivo de correção para o nosso futuro. Aonde eu errei não tem importância. Eu errei agora, aquilo serve de ensino para mim. Tá certo? Aquilo foi um super ensino. O meu erro. Então eu não vou mais fazer aquilo. Agora eu vou corrigir. Agora eu vou andar naquilo que Deus quer. Então isso vai trazer felicidade para a nossa vida. Isso vai nos desprender das coisas do diabo, do pecado. E isso vai trazer sucesso. Então é por aí. Não fique preso nos seus erros. Porque as pessoas erram. Tem muita gente que tem essa tendência. Erra, não conseguiu, fracassou, para ali. E é isso mesmo que o diabo quer. Não, eu errei, eu fracassei. Agora eu vou levantar e vou atrás de Deus e vou começar a praticar e fazer o que Ele está me dizendo. Então aquilo serviu de lição. Não vou fazer mais aquilo. Não vou ficar parado lá. Vamos adiante. Tá? Então deixa o Espírito Santo conduzir você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ele fala constantemente. E olha, o Espírito Santo sempre vai falar palavras e dar orientação e conselho de acordo com a Bíblia. Por isso que você tem que ler a palavra de Deus para você saber se é o Espírito Santo que está falando. Se esta é a fala dele. Você tem
O discernimento, se você lê muito a Bíblia, você começa a ler a palavra, você começa a saber se é a voz do Espírito Santo. Porque Deus é bom. Amém? Então, abre um pouquinho a sua Bíblia aí, em Filipenses, capítulo 3, e vamos seguir, então, os conselhos de Paulo. Porque, gente, Paulo errou ou não? Paulo errou? Ele errou, gente. Lembra antes dele aceitar Jesus? Ele era zeloso, mas ele era zeloso na lei e já tinha acabado aquilo. E ele não tinha enxergado um novo passo, o que Jesus era. Então, ele errou muito, tá? Então, ele não quis levar esse peso do erro dele. Isso serve de exemplo para nós. Nós não vamos carregar o peso dos nossos erros. Os dias que nós fizemos coisa errada, acabou. Graças a Deus que Jesus nos deu a condição de sairmos disso. Então, Paulo nos ensina isso lá em Filipenses, capítulo 3. É demais isso. Paulo é demais, né, gente? Não é à toa que o pastor David fala muito de Paulo, porque realmente nós temos que olhar muito para a vida de Paulo e para os ensinos, o que esse homem fala. O que esse homem fala, ele experimentou, ele viveu e veio de Deus para ele. Então, nós precisamos orar muito em línguas, precisamos ler muito, ficarmos muito na presença de Deus para a gente começar a entender o que Paulo está falando. Porque é de total sabedoria. É vida, é verdade o que ele fala. Então, depois de Jesus, o primeiro que soube falar o que é de Deus é Paulo. Então, nós temos que ler muito as cartas de Paulo. Leiam bastante. Peguem todos os dias, um mês, pega cada carta de Paulo e vai lendo. E vai lendo. A sua mente vai... Agora que você já tem bastante ensino, agora que você já orou bastante em línguas, quando você for começar a pegar um novo livro de Paulo e determinar essa meta, para cada mês você ler todos os dias um livro, você vai ver como você está absorvendo agora, com entendimento. Agora você sabe, nossa, é isso. E a palavra de Deus vai começar a guiar a sua vida. Você vai começar a pensar a palavra de Deus. Como é que a gente sai do mundo? Quando a gente pensa a palavra de Deus. Quando a gente vive a palavra de Deus. Eu conheço bastante gente que fica conversando e falando versículos. Não, pois é, aí já fala um versículo. Mas não está vivendo, que se tivesse, não estava na condição que está. Você não precisa ficar falando a palavra de Deus para os outros. Versículos tipo, eu sou espiritual, conheço a Bíblia. Não precisa. Você tem que viver, porque aquele retorno vai ser assim visível para quem você está conversando. Né? As suas atitudes, porque Jesus falou que não é para sair para o mundo dando testemunho, é para ser testemunhas vivas. São coisas distintas, queridos. Larga a mão de ser crente chato, abordando todo mundo, sabe, querendo falar mais do que você sabe, de onde você está, o que Deus... Isso é chato ou não? Testemunha só lá naquela vida. Parece que aqui ninguém tem. Por que a pessoa faz isso? Porque quer mostrar que está andando com Deus, não precisa. Moisés, quando desceu do monte, ele não ficou mostrando. A presença de Deus era tão visível que ninguém conseguia nem olhar para ele. Todo mundo, realmente, ele passou 40 dias com Deus. Né? O rosto dele precisou ficar coberto, porque eles não aguentavam ver a luz. Ele não estava, gente, dormindo, lixando a unha, fazendo churrasco lá em cima. Ele estava realmente com Deus e todo mundo viu. Então, se você anda com Deus, a sua vida é marcante, é testemunho. É isso que Deus quer. Jesus falou, vai e seja testemunha. Viva. Ele não falou, vai ficar dando testemunha para a rua. Isso é chato, gente. Eu, pelo menos, acho chatérrimo. Não gosto, cara. Sabe por quê? Dá um ar de arrogância, de superioridade. Sabe? É uma exaltação própria. Isso quando você começa, eu e Deus. Não é, não. É chato demais. É legal quando há um momento propício para você dar um certo testemunho. É lindo isso. Mas a sua vida é testemunho. Você tem que ser testemunho. Tá? Então... Paulo, a vida dele foi um testemunho de que ele esteve em Pátimos 3 anos e meio com Jesus. É, porque quando ele saiu de lá, ele saiu outra pessoa, totalmente transformada, com toda essa revelação aqui. Com toda essa revelação. E saiu organizando, estruturando a igreja de Cristo Jesus e formando as igrejas. Batizando no Espírito Santo, ensinando a verdade, a diferença da lei com a vida agora no Espírito. Então, é isso que nós temos que ser. Sabe, o seu coração tem que estar guiado pelo Espírito Santo. Então, ore em línguas. Você não precisa falar, olha, eu sou crente. Ixi, mais um.
O povo não aguenta mais isso. Mais um crente, né, que conta mentira, que não paga o aluguel, que usa as coisas dos outros, que não tem testemunho nenhum. Ninguém aguenta mais isso. Nós temos que ser, sabe, a pessoa vai falar, nossa, a atitude desse daí realmente é do Evangelho. Amém, queridos? Então nós podemos seguir Paulo, porque Paulo errou, nós erramos. Mas nós estamos buscando o aperfeiçoamento, que é o que ele diz aqui. E como nós vamos buscar o aperfeiçoamento? Orando em línguas, lendo a Bíblia, adorando o Senhor. As nossas atitudes. Gente, nós vamos ser pessoas que não vamos falhar, nem com Deus e nem com as outras pessoas. Nós já fizemos bastante isso, agora não podemos mais. Esse erro, nós não vamos deixar mais que seja, assim, algo forte em nós, para nos dominar. Isso aí vai ter que ser eliminado. Tá valendo? Então, 3, versículo 13. Não, o 12, vamos começar o 12. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 12. Não que eu tenha já recebido, tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também já fui conquistado por Cristo. Quer dizer, ele quer chegar lá no máximo aonde Deus quer que ele chegue aqui na terra. Ele chegou. Porque quando ele fez o que Deus falou que era para ele fazer, ele disse, agora eu estou pronto. Agora eu estou pronto. E se nós formos ler as cartas dele, ele fala assim, agora chegou a minha hora, eu já estou pronto para ser sacrificado. Acabou o que eu tenho que fazer aqui. Acabou. Porque antes, um pouco, ele diz assim, olha, para mim, o lucro era ir para lá. Porque eu já estou num lugar em Deus maravilhoso, ótimo, mas é melhor que eu fique aqui em benefício das pessoas. Então eu fico sofrendo os ataques do diabo, mas isso é um sofrimento que é passageiro, mas eu tenho a alegria de Deus no meu coração, de poder servir os que estão necessitados, os que estão precisando de Deus. Então eu fico porque o amor de Deus é maior do que o sofrimento. Mas quando ele cumpriu aquilo, ele diz, agora eu estou pronto. Agora eu vou me entregar e pronto. Igual Jesus fez. Quando chegou a hora, ele se entregou, porque ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Ele fez. Então, assim tem que ser a nossa vida. Nós vamos partir quando nós tivermos feito o que Deus quis que nós fizéssemos na terra. É muito triste quando o diabo vem e corta a vida de uma pessoa antes dela ter cumprido o que Deus queria. Né? A gente até tem visto isso aí. Mas por quê? Porque não ora em línguas, não jejua, não lê a Bíblia. Então, o diabo vai enrolando a pessoa. Então, diante de todos os erros de Paulo, ele não seguiu os erros dele. Ele foi buscar o aperfeiçoamento. Ele diz, olha, eu não estou totalmente aperfeiçoado, mas é isso que eu estou buscando. Então, isso é lição para nós, queridos. Nós erramos lá atrás, ficamos parados um monte de tempo, doutrina errada, coisas erradas, né? E etc. Mas nós não vamos ficar presos naquilo. Agora nós temos a condição de deixar o Espírito Santo nos transformar. Nós precisamos ser transformados. É isso que Deus quer. Então ele continua dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, né, toda essa conquista, tá? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu não vou ficar preso agora nas coisas do passado. A minha vida foi sempre assim. Porque eu nasci assim. Gente, uma coisa que você tem que parar de fazer na vida é olhar para o seu passado. Olhar para as pessoas que prejudicaram você, para situações difíceis, para quem não deu o que devia de ter dado para você. Sei lá, para com isso. Esquece isso. Ele está falando, olha, eu não vou ficar olhando para trás do que eu fiz, não. De jeito nenhum. Se ele ficasse olhando para trás, ele ia carregar um peso de condenação, sendo que Jesus levou isso na cruz e deu a liberdade. Se eu ficar olhando para trás e ver as coisas que eu errei, eu vou carregar esse peso na minha vida. Acabou. Lá na cruz acabou, nós morremos. Tá? Nós não precisamos estar agora nos vendo inteiramente no céu. Tipo assim, agora eu me desliguei daqui e fui para lá. Não, nós temos ainda um corpo que daqui, estamos habitando nele para podermos servir o Senhor.
Mas nós temos uma visão espiritual, de que nós não vamos levar agora nada do nosso passado. Então, ora em línguas, você esqueceu, o seu passado acabou. Acabou, lá na cruz você morreu. Espiritualmente, você morreu. Tá? Você agora vive com Jesus, então uma vida nova. Mas isso não é treino mental. Não é treino mental. Isso é vida espiritual. Então você lê Bíblia e a palavra começa a entrar nos seus pensamentos. Vai entrando que vida é poder, é Deus. Não é pensamento positivo. Eu penso positivo porque a palavra está abundante dentro de mim. Não é essa técnica aí da nova era de mente positiva. Isso é coisa de diabo. Porque o nosso coração está sendo transformado. É diferente de você pensar, vai acontecer coisa boa, mas o seu coração está podre. É diferente. A palavra de Deus vem e nos transforma. Então, eu começo a pensar positivamente. Não estou pensando coisas ruins, coisas do pecado. Estão acompanhando? Então, olha que exemplo maravilhoso de Paulo que largou definitivamente o passado dele. Quando você não ficar dependente, assim, das pessoas, mas quando você ficar dependente de Deus, você está livre para servir a Deus, você tem alegria. Você vai amar as pessoas, você vai poder servir as pessoas, mas você não vai cobrar nada das pessoas. Isso não é bom, gente? Deus vive sem mim, completamente. Ele não está me cobrando nada. Ele diz, olha, tem isso para você fazer. Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Mas Ele me ama da mesma maneira. Deus não está chorando lá no céu porque eu não quis fazer o que Ele mandou eu fazer. Então nós estamos seguindo a esse Deus. Ele nos dá esta liberdade. Você não precisa fazer o que é da sua obrigação, o que você deveria fazer. Mas eu vou te amar da mesma maneira, não depende de você. Eu não dependo de ninguém, eu dependo de Deus. E é isso que nos faz felizes. Você não acha isso bom? Então por isso que Paulo falou, vamos largar o passado. Vamos olhar agora para aquilo que nos foi proposto. Deus tem um propósito. Descubra o propósito de Deus na sua vida, você vai ser muito feliz. A gente carrega fardos na vida porque nós queremos ser Deus. Nós ditamos regras, caminhos para a nossa vida e depois queremos que Deus abençoe. E Ele não vai abençoar porque está longe da visão dEle, longe do pensamento dEle. E nós começamos a ter uma vida triste, pesada, com fardo, e Deus não quer isso. Está valendo? Olha isso aqui. Então, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, que é a visão de Deus. Vai buscar o que Deus quer para você. Você vai ser realizado e feliz. Pessoas às vezes dizem, não aguento mais meu trabalho, meu emprego, meu chefe, meu salário, isso e aquilo. É porque você está dando regras para isso. Você não está deixando Jesus abençoar você. Não aguento mais minha casa, não aguento mais a minha família. O diabo vai pondo tanta coisa de infelicidade. Não aguento mais meus amigos, não aguento mais nada, não aguento minha vida, não aguento essa cidade. Porque está completamente fora de Deus. Você tem que ser alegre onde você está, não importa. Ninguém pode ter a condição de tirar o que está lá dentro de você, a menos que você deixe. Tá? Então, busque a palavra de Deus. Seu pensamento tem que ser a palavra de Deus. Então, leia bastante a Bíblia e vai começar a encharcar você disso. Olha só, 14. Prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, você vai descobrir o que Deus quer para você. Você vai começar a fazer, você vai ser feliz mesmo, o dia que você estiver fazendo o que Deus quer. Eu posso dizer a vocês que eu tenho felicidade no meu coração. Porque eu estou fazendo o que Deus quer e Ele me dá a alegria dEle. Ele me dá a felicidade dEle. É a melhor coisa, isso não tem dinheiro, não tem como comprar. Isso tem como adquirir na presença de Deus. Então veja lá, Mateus 11. Como que Jesus dá então a instrução sobre essa palavra que Paulo falou. Vamos largar o passado, vamos ver agora o alvo, que é o que Deus quer para a minha vida. Não fica se iludindo, sabe por quê? Você pode viver 80, 90, 100 anos. Mas é muito curto esse tempo diante dos bilhões da eternidade. Muito curto, é igual a um dia. Passa rápido e você não vai levar nada daqui a não ser coisas espirituais. Então veja, Mateus 11, versículo 28. Jesus está falando, você está cansado? Sua vida está um peso? Está um fardo?
Está difícil? Você não tem o que você quer? Olha só, vinde a mim, Jesus está falando, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado da sua vida? A sua vida é um peso, é um fardo, você não está aguentando? Porque você não está com a visão de Deus, você não está fazendo o que Deus quer. O seu trabalho não traz alegria para você, a sua família não traz alegria para você, o seu dinheiro não traz bem-estar para você, os seus passeios não te satisfazem, nada está preenchendo você porque você está fora de Deus. Porque você é o seu Deus. Graças a Deus que um dia eu fiquei bem cheia de ser meu Deus. Mas foi o melhor dia da minha vida. Quando eu falei, não quero isso para mim. De jeito nenhum. Eu vou buscar esse Deus e eu quero que Ele me planifique, Ele me leve aonde eu vou ser feliz e alegre. Porque a palavra promete. Que Ele me leva junto aos pastos verdejantes e faz a minha alma repousar, descansar. Não é bom você ter descanso? Você levanta, está tudo ótimo. Você deita, está tudo maravilhoso. E você viveu o seu dia? Gente, Deus faz isso. Ele está fazendo isso na minha vida. Gente, é maravilhoso você não ficar preso em nada. É tremendo isso. E Jesus está falando, você está cansado? A sua vida está um peso? Tá, porque você está fazendo, você determinou uma trilha, você determinou um caminho e você está lá. Você não está no caminho de Deus. Então a sua vida está sobrecarregada. E Jesus falou, vem cá. Comece a orar em línguas. Comece a ler a palavra. Deus começou a mudar a minha vida de acordo com a visão dele. A minha vida não é mais a mesma de anos atrás. O que eu estou fazendo hoje é o que Deus quer que eu faça. A vida que eu estou levando hoje é a vida que Ele quer que eu viva. Então é uma vida suave. Eu acho isso ótimo. E eu quero entrar mais nisso. Mais e mais. Isso é maravilhoso. Então, olha, Jesus, se Ele está falando isso, é possível. Ele não mente. Então Ele vai explicar que jeito. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Tomai de mim o meu jugo. Gente, o jugo do diabo não dá para aguentar. É isso aí, é um cansaço, é sem fim. Vocês já viram gente fazendo 80 mil coisas por dia, sobrecarregados, e outros que não fazem nada e estão sobrecarregados? Está sempre com aquela cara, com aquela coisa. Nunca está feliz, nunca está bem. Vai lá no mundo, se alegra 2 minutos lá, volta, tá aquele horror. O dia a dia, na verdade, é um peso. Jesus falou, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele é a palavra, Ele é a verdade. Jesus está falando, aprende de mim, aprende com a palavra de Deus. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Pega lá a carta aos Romanos, põe alto lá no áudio e leia 2 vezes, todos os dias, dão 2 horas. E ora em línguas, baixinho. Aquilo lá vai começar a entrar dentro de você, vai mudar o seu pensamento. Você não vê o seu pensamento mudar, porque é espiritual. Mas a palavra de Deus vai lá e começa a ajeitar, arrancar os diabos que estão aí dentro. Você não levar essa vida miserável. Está cheio de gente de carrão, casa e, sabe, poder do mundo e são infelizes. São carrascos, mas daí eles pegam e constroem hospital, creche, né? Fim de ano se veste de Papai Noel, dá presente para as crianças. Não tem nada a ver isso. Não tem a felicidade e a alegria de Deus para viver. É possível. Deus está falando para você que é possível, que é para você buscar isso. Para você não ficar parado onde você está na sua vida. Ficar vegetando na sua vida, cada dia. Esperando o quê? Esperando partir. Sem nada. Com vazio. Fica na presença de Deus, busca esse Deus, porque você está investindo no seu futuro. O seu futuro vai ser de paz, de alegria. Uma velhice de juventude. Isso não é demais? Claro que é. Porque a velhice, minha gente, não presta para nada se não for com Deus. Então Deus dá a juventude para você viver a sua velhice e servi-lo com alegria. Ter dias jubilosos, de glória. Enquanto nós somos jovens, nós não estamos pensando na velhice, porque está muito longe, mas chega rápido. Está longe, mas chega rápido. E quando chegar, não tem como parar. Vai acabar. Então Deus dá juventude
dele, para você viver a velhice numa alegria de vida. Então você tem que mudar ou não? Não é para ficar velho, ranzizo, insuportável, maníaco. Para ficar velho jovem, com força de Deus, com a mente funcionando como melhor de quando você tinha 20 anos, porque 20 anos você nem estava salvo ainda, nem tinha orado em língua, sua mente estava toda atrapalhada, cheia de diabo. Tá valendo? Então, se você puser a palavra de Deus lá no áudio, e se puser no ouvido é muito melhor. 2 horas todos os dias orando em línguas. Você não vai ser, no fim do ano, a mesma pessoa que você é hoje. O ano que vem você vai ser outra pessoa. Você vai começar a envelhecer, porque as crianças começam a envelhecer também. O ano que vem elas vão ter 8 anos, 9. Não é só o velho que está envelhecendo, todas as pessoas estão. Então, a mente vai renovando. O físico envelhece, a mente se renova. Então, por isso que você fica jovem. Porque você não pensa como um velho que acabou, que tem um paredão na frente, e agora acabou minha vida, acabou minha alegria, e fica inventando bobagem. Entende isso? Então, Jesus falou que tem jeito, pega o jugo dele, que é suave, é a palavra de Deus. Ele vai ensinar você a ser feliz. Ele vai ensinar você, é bom aprender agora, antes que as coisas piores aconteçam. Porque o diabo está maquinando. Ele vai ensinar você como viver da provisão de Deus. A não ficar contando mentira, porque velho conta muita mentira. Criança conta mentira, ou não? Cadê o negócio? Não sei. Jogou fora, escondeu não sei aonde. E velho? Velho conta mentira pra caramba. Por quê? Porque já chegou no fim, no limite. Então começa a inventar atrapalhada tudo, do começo da vida, do meio, do futuro, aí a mentirada toda. Você quer ser isso? Sai fora disso. E se você está na hora de você mudar agora, hoje. Tá valendo? Gente, nós podemos andar com toda a segurança aqui nessa terra. Deus nos deu essa condição. Não precisamos ser guiados pelo diabo, não. Começa hoje, plantando a verdade para você colher os frutos da verdade. Tá? Então ele diz, aprende de mim. Jesus falou, aprenda comigo. Nós temos que aprender com Jesus. Porque eu sou manso. O manso não é bobo, não. O manso não é aquele que não tem atitude. O manso é aquele que sabe receber a correção. É aquele que sabe obedecer. Tem um coração manso. Quando é para mudar, muda. E se você não tem um coração manso, vai ler a Bíblia e orar em línguas, porque Deus, o Espírito Santo, vai fazer isso dentro de você. Ele tem o poder para fazer isso. Amém? E humilde. Humilde, eu me submeto a Deus, mesmo nesta hora difícil, que está tudo errado. A humildade é isso. É você ter a coragem de se submeter à palavra de Deus, para que Ele faça as correções na sua vida e a transformação. Jesus é isso. Ele fez o que o Pai mandou e falou. E Ele é Deus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele é a palavra. Ele sempre existiu. Ele podia ir contra, falar, não vou fazer, Pai. Que é isso? Vai mandar em mim agora? O Pai falou, é assim que tem que ser. Ele veio e fez. É humildade. A humildade entra a obediência aí. Se tem que ser assim, Deus está falando, eu tenho que obedecer. Por que eu não obedeço? Porque eu estou cheia de trevas. Por causa do meu homem velho, da altivez mental, da ruindade que está dentro de mim, da maldade. Então eu tenho que orar muito em línguas e ouvir muita palavra para eu entrar nessa humildade. Nessa submissão. Tá valendo? Então você já está sabendo como consertar a tua vida. É isso aí que você tem que fazer. Se você está meio que desajustado, suas emoções e tal, estão querendo levar você para um desequilíbrio emocional, comece a ler a Bíblia, som alto, lá no áudio e orar em línguas. O Espírito Santo tem poder, a palavra tem poder para transformar você. Você está aprendendo com Jesus como viver como Ele vive. Então, o coração manso e humilde. E acharás descanso para a vossa alma. Você vai ter descanso, você vai ser feliz. Porque uma alma que descansa em Deus, ela tem paz. Ela está alegre, ela está próspera, ela está abençoada. Tem a retidão de Deus. Não tem coisa melhor. Você tem esse descanso, essa tranquilidade.
Porque Jesus diz, o meu jugo é suave. A palavra de Deus é suave. Ela não é peso, não. Diz lá em João que a palavra de Deus é peso quando nós estamos no pecado. Nossa, essa palavra é forte. É lógico que você está no pecado, você está longe dela, ela é peso. Mas quando ela começa a dominar e transformar você, ela é suave, ela te dá liberdade. Ela te dá descanso. Melhor coisa, gente. É isso aí. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O seu fardo está pesado? Sua vida, você está atropelado? Sua vida está um terror? Então, Jesus disse que o fardo dele é bem leve. Pega o fardo dele, joga esse fardo do diabo que está na tua vida, porque você está sendo o seu Deus, então está muito pesado. Você não vai poder dar direção nenhuma para a sua vida. E deixa o Senhor construir a vida dele aí dentro de você. Valeu? Por isso que você tem que orar em línguas e ler a Bíblia. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo o meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.